E aí, e aí, pessoal, tudo bem? Mais uma aula de pós-médio para vocês, aluno da terceira série do CEPI Dr. Genserico. Pós-médio, uma das ferramentas fundamentais do núcleo diversificado que contribui para vocês no preparatório para o Enem e o vestibular, né? É uma disciplina fundamental para vocês retomarem conhecimentos anteriores, fazer o agregado destes conhecimentos para que vocês possam evoluir degrau por degrau a cada dia e alcançar o objetivo Enem vestibular com êxito, uma disciplina voltada totalmente para retomar, tirar dúvida e praticar nos exercícios que são específicos de avaliações externas, né? Vocês conhecem a minha preocupação com relação a essa disciplina, o quanto eu gosto de trabalhar ela, o quanto eu gosto de retomar com vocês, alunos da terceira série, isso. Então, você que acompanha essa aula, a partir da sua casa, online, comenta no vídeo, deixe seu nome, série, turma, dá o like para a gente gerar o relatório e validar a sua frequência. Coloca seu nome na frequência do grupo do WhatsApp referente à aula do dia, assista a aula no horário exclusivamente específico de aula, que é enviado no seu grupo diariamente. Os alunos que estão no presencial, que trabalham essa disciplina comigo, já conhecem o fluxo, vêm aqui para poder ver a resolução destes exercícios e, posteriormente, o restante do exercício da lista, tirar alguma dúvida, pausa, faz a anotação, anota a dúvida que existir. Estou à disposição no grupo de WhatsApp no nosso horário de aula específico diário para atender vocês, para tirar as dúvidas de vocês e ajudar vocês. Aproveitem, absorvam o máximo, usem muito dessa disciplina, certo? Usem muito dessa disciplina. Tenham bastante atenção com relação a isso, certinho? Vamos trabalhar, então. Para esta semana, nós trazemos para estudo pós-médio um conteúdo que é muito, muito interessante, muito, muito utilizado diariamente no seu dia a dia, na sua vida, de forma indireta ou direta. Às vezes você não vê ele em formato que a gente vê, aquele conteúdo teórico, forma. Você usa muito ele sem saber, um conteúdo que complementa muito conhecimento para outros conteúdos importantíssimos da matemática, né? E é um conteúdo muito recorrente no Enem, que é a tal da PA e da PG. O que é PA e PG, professor? Parte de sequência numérica. O cara pega uma sequência numérica e começa a analisar essa sequência numérica. Deixa eu ajeitar o pedestal aqui, né? Nessa sequência numérica, professor, qual o objetivo? O que ele vê? Ele classificou, ele pegou uma sequência numérica, uma sequência entre números 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, uma sequência qualquer. Começou a analisar essa sequência, algumas coisas que aconteciam nela. Ao analisar essas coisas, ao observar essas coisas, se tomar como referência estas coisas, eu, particularmente, vejo como um estudo do comportamento, do crescimento ou do decrescimento desses números, e é o que vocês devem ver também, né? E o que influencia esse acontecimento? Ao estudar, ele chegou em duas teorias, a partir de análise complexa, que ele chamou de PA e PG, que é a progressão aritmética e a progressão geométrica. Por que disso? Por exemplo, o estudo, aplicação disso. Há alguns anos, pós-revolução industrial, surgiram alguns matemáticos, alguns cientistas que começaram a fazer uma análise do crescimento populacional no planeta. Quando eles fizeram essa análise, eles tiveram um estudo lá, tudo, né? Não levaram em consideração algumas grandezas, porém fizeram essa análise e criaram um alarde no planeta. Que alarde foi esse? Eles falavam que a produção de alimentos no mundo crescia em ordem de progressão aritmética, como vocês veem aqui, ó, e a produção de, desculpa, a procriação humana, o crescimento populacional, crescia em progressão geométrica. Nisso, nós já tiramos uma conclusão, que a progressão aritmética, a ordem de crescimento, é menor que a de progressão geométrica, ou seja, nascia muito mais gente do que se aumentava a produção de alimentos. Então, eles falavam que isso ia acontecendo, isso ia se manter, chegaria-se num período onde a gente teria gente demais e pouco alimento, e entraríamos em colapso. Posteriormente, isso foi quebrado, esse paradigma, essa análise, por quê? Foi uma teoria falsa, porque não se levou em consideração os períodos evolucionais que aconteceriam no planeta, por exemplo, era da tecnologia, que aumenta a capacidade de produção industrial, aumenta a capacidade de produção no campo, né? O desenvolvimento científico para
produção de outros tipos de alimentos que surgiram depois. Então, todo esse conceito, as características de gêneros alimentícios, surgem as pessoas que aumentaram, se você pegar, por exemplo, na última década, o aumento de pessoas que passaram a não consumir carne, que são as pessoas, me fugiu o termo, né? Que não consomem a carne, logo, essas pessoas que não consomem carne tendem a percentual de produção continuar aumentando, menos gente consumindo carne. É um exemplo que tem que se levar em consideração, que se influencia na grandeza, as tecnologias de produção. Então, eles não levaram isso em consideração. Então, esse estudo foi um estudo quebrado, um estudo que não foi validado, certo? Mas voltando aqui, o que é uma PA, então? A gente chama a progressão aritmética de PA, vocês já viram isso lá no primeiro ano, e a progressão geométrica de PG. O que é uma PA? A PA tem uma razão. O que é uma razão? É quando você pega uma sequência numérica, termo posterior subtraído com o termo antecessor. Vamos ver isso na prática já já. O próximo termo menos o primeiro termo. O segundo termo menos o primeiro termo. Você acha a razão. É uma ordem de crescimento. Por exemplo, se você pegar essa ordem aqui, ó, 2, 6, 10, etc, etc, etc. Qual que é a razão, representada pela letra R de razão na PA? Qual que é a razão dessa PA? Isso aqui é uma PA, professor? Sim, isso aqui é uma PA. Por que que é uma PA? Se você pegar aqui, ó, somar 4 com 2 dá 6, somar o 4 com 6 dá 10, somar o 4 com 10, o próximo que viria aqui é 14. Então, a sua razão aqui seria o quê? Seria 4, né? Então, você tem uma razão 4. Então, esse é o termo da razão, ou seja, pegar o segundo termo e subtrair pelo primeiro. Nesse caso aqui seria 6 menos 2, que daria o próprio 4, a própria razão. Então, isso é a razão. E temos também o termo geral da PA. Como assim o termo geral da PA? Uma formulazinha onde você encontra qualquer elemento de uma sequência numérica sem ele estar descrito na sequência. Por exemplo, quem que seria aqui o 25º termo que ia aparecer aqui? Que é? O primeiro é o 2, o segundo é o 6, o terceiro é o 10, o 25º aqui seria quem? Nossa, professor, construir essa sequência até o 25º ia dar muito trabalho. A gente usa o termo geral da PA, que é a formulazinha AN, ou seja, nesse caso aqui seria o quê? A25, você quer achar o elemento que está o elemento A, que você não sabe quem é, que está na posição 25, você ia usar a fórmula. O A1, quem que é o A1? O elemento 1, que é 2, mais N menos 1, a quantidade de elementos que você tem menos 1, se você quer o 25º elemento, ele é o último nesse caso para o que você está analisando. Então, você tem 20, vai aparecer 25 números para você. Então, isso aí é substituir aqui o N pela quantidade de termos lá, que no caso seria 25. Menos 1 vezes a razão, que no caso aqui seria 4. Você encontraria quem seria o 25º termo que ia aparecer aqui, certo? Vamos ver isso na prática, na resolução de exemplos, beleza? Vamos ver isso na prática, na resolução de exemplos. Vocês terão todo um conceito, assim nós encontramos qualquer termo. Temos também uma outra formulazinha da PA, usamos o termo PA para reduzir a palavra progressão aritmética, que calcula a soma dos N termos da PA, ou seja, eu teria aqui 25 termos, porque eu não quis achar o 25º, e se eu quisesse somar todos esses 25 termos, qual seria o resultado? Nossa, eu ia ter que construir um por um, depois somar? Não, você não precisa, basta saber os 3 primeiros e a razão, né? Se você sabe o primeiro, a quantidade de termos que você tem, o último e a razão, se era 25, você ia calcular, achar o 25º termo, ia substituir na fórmula, primeiro termo, o 25º termo, você já ia ter encontrado anteriormente com o termo geral da PA, vezes 25 números dividido por 2, você ia achar a soma de todos esses termos sem construir a sequência. Beleza? Então, a gente já viu muito questão do Enem com essas características de sequência numérica, né? Olha para vocês verem. Por que eu falei que a PA é, professor, menor que a PG? Na PA, nós não pegamos um termo que chamamos de razão, soma com o anterior para achar o próximo, por exemplo, 4 mais 2 deu 6, 6 mais 4 deu 10, e assim sucessivamente. Na PG não, professor.
Na PG, nós temos aqui, ó. Se eu pegar uma sequência numérica, por exemplo, aqui, ó. 3, 9, 27, ponto, infinito. Beleza. Na PG, nós continuamos tendo uma razão. Na PG, a gente chama a razão de quê? Por que quê, professor? Para diferenciar da PA. Porque na PA é R, então na PG a gente põe quê? Na PG a gente chama de quê? E como que é encontrada a razão da PG? Um número que você multiplica pelo primeiro dá o segundo e assim sucessivamente. Ou o segundo número dividido pelo primeiro, certo? Então, se eu pegar o 9 dividido por 3, dá 3. Então, essa razão aqui é 3. Por quê? 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3 daria o próximo termo que surgiria, que é o quarto termo da PG, certo? Então, só uma retomada rápida. Tem fórmula de termo geral da PG, professor, para me encontrar qualquer termo sem construir a sequência? Tem, a fórmulazinha. A n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Ou seja, a enésimo termo que você quer, quero encontrar o 25º termo. Então, a 25 é igual ao primeiro termo, vezes, que seria 3, né, da PG aqui, ó, vezes a razão, que também seria 3, encontramos aqui, elevado a quantos termos que você teria aqui. Se você quer encontrar o 25º termo, você ia ter 25 números aparecendo. Então, 25 menos 1, certo? Você ia ter a fórmulazinha, ia resolver encontrar esse 25º termo. Vamos trabalhar também a fórmula da PG, que também tem fórmula de soma, soma da PG. Primeiro termo, vezes a razão elevada à quantidade de termos que você tem, menos 1, dividido pela razão menos 1. Então, sua fórmulazinha substituir, certo? Na PG, isso aqui é para uma soma finita. Como assim uma soma finita? A gente não definiu que a gente quer encontrar o 25º termo, então para a gente, desculpa, para a gente a sequência termina no 25º termo que ia aparecer aqui na PG, não era? Então, ela é finita, ela termina. E quando eu quiser achar a soma infinita dessa PG, ou seja, quanto que daria a soma infinita dessa PG aqui? Aí a gente tem essa formulazinha, pouco se trabalha no ensino médio com exercício de soma infinita da PG, mas só para vocês conhecerem. S de infinito, 8 deitado é o símbolo de infinito, todos conhecem, é igual ao primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Você teria aqui uma soma, o resultado de uma soma infinita dessa PG, que tenderia para mais ou menos infinito, certo? Ela te daria meio que uma ordem de crescimento. É que a gente entraria num conceito de limite, né, que é um conteúdo dentro da disciplina de cálculo 1, cálculo 2, nas universidades, nas áreas de ciências exatas e humanas, aí, algumas ciências exatas, biológicas que algumas têm, né? Beleza? Então, esse é o conceito de PA e PG. Só retomei com vocês, vocês já viram isso no primeiro ano, não é um conteúdo novo, né? Uma retomada rápida para vocês relembrarem. Vamos aí para a questão 1 da nossa lista. Uma professora realizou uma atividade com seus alunos utilizando canudos de refrigerante para mostrar figuras onde cada lado foi representado por um canudo. Então, cada lado desses quadradinhos aí é um canudo, né? A quantidade de canudos C de cada figura depende da quantidade de quadrados que a figura vai formar. É óbvio, né? Se você formar um quadrado, 4 canudos. Se você formar 2 quadrados, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 canudos, e assim sucessivamente, né? A estrutura de formação das figuras está representada a seguir, ó. 4, depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? 2, 4, 6, 7, certo? Depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí 10, então você tem a quantidade de canudos. Que expressão fornece a quantidade de canudos em função da quantidade de quadrados de cada figura? Pô, se está aumentando em ordem de quantidade de canudos, eu tenho aí ou uma PA ou uma PG, preciso ver essa ordem, certo? Se eu tenho uma PA ou uma PG, eu sei que a formulazinha que vai representar, quando ele fala função, a função é uma expressão algébrica, é uma forma algébrica também, não é? É uma formulazinha. Como que vai representar essa função? Essa função, ó, o número de canudo segue de acordo com os termos de uma progressão geométrica, não é? Por quê? 4, progressão aritmética, desculpa. 4, 7, 10, porque você tem 4 no primeiro quadrado, 7 no segundo quadrado, 10 no terceiro quadrado. Então, você tem aqui, ó, 4 canudos
depois 7 canudos no outro da figura, depois 10 canudos na outra figura, e assim sucessivamente. Isso aqui é uma sequência numérica. De ordem o quê? PA ou PG? PA, progressão aritmética. Por quê? Se você pegar o 7, subtrair pelo 4, dá 3. O 10, subtrair pelo 7, dá 3. Então, e 4 mais 3 dá 7, 7 mais 3 dá 10. Então, bate. Então, você já tem até uma razão aqui encontrada, né? E sabe quem que é o A1. O que é o A1? O primeiro termo da sequência, que é 4. Logo, os termos dessa progressão seguem a lei de formação seguinte. Os canudos são dados, ou os aenésimos canudos, só troquei o AN por C, tá vendo de canudo? É igual o A1 mais N menos 1 vezes a razão, não é a fórmula? A fórmula da PA não é, ó, AN é igual a A1 mais, abre parênteses, N menos 1 vezes a razão, não é assim que a gente acha a fórmula do termo geral da PA? Então, a fórmula do termo geral, a expressão que fornece quantidade de canudo para cada quadrado é a fórmula do termo geral da PA. Ah, lá na figura 10 eu vou ter quantos quadrados, né? O termo geral da PA? Então, você só substitui, em vez de chamar de AN, chama de C, de canudo, porque todos aqui começam com C, nas alternativas, então ele tem que começar com C. É igual o A1. Quem que é o primeiro termo? Nós já sabemos que é 4. Mais quantidade de canudos, ou N menos 1, vezes... Por quê, professor? N não é a quantidade de termos que tem dentro da sequência numérica? Lembra lá? Eu queria o 25º termo, então N era 25. Ele quer quantidade de canudos que vai ter em todas as figuras, então N é a quantidade de figuras. Então, eu só troquei o N por quê? Porque aqui nas fórmulas está tudo Q também. Então, só substituir para ficar igual, para ficar mais fácil de identificar lá. Que usei dessa malandragem. Menos 1 vezes a razão. A razão eu posso até substituir, porque eu tenho ela. Meu exercício fala que é o quê? É 3. Olha aqui para você ver. Mesma coisa que está aqui na resposta que eu construí para vocês, certo? Isso aqui vai dar o quê? 3Q mais 1. 3Q mais 1 por quê, professor? Faz o cálculo aqui, meu rei. O que você tem que fazer aqui? 3 vezes menos 1, menos 3. Aqui. 3 vezes Q, 3Q. Certo? O 4 já estava aqui e o mais já estava aqui. O C eu só vou repetir. O C eu só vou repetir. 4 menos 3 dá quanto, professor? Dá 1. Então, sobraria o que aqui? C, que é igual a 3Q. 4 menos 3, 1. Então, mais 1, porque é o maior pelo menor, né? Então, fica positivo. 3Q mais 1. Então, qual que é a alternativa, professor? Alternativa B. C é igual a 3Q mais 1. Essa é a fórmula do termo geral que identificaria para mim qualquer quantidade de canudos em qualquer uma das figuras que poderiam surgir aqui. Ah, lá na figura 15ª. Como que eu ia saber quantos canudos que tinha lá? Substituía nessa fórmula aqui. Pronto. Achava a quantidade de canudos que tinha lá. Show de bola? Tranquilo, né? Questão do Enem de 2015. Olha uma do Enem de 2016. As projeções para a produção de arroz no período de 2012 e 2021 em uma determinada região produtora apontam para uma representativa perspectiva de crescimento constante da produção anual. Historinha para boi dormir, que toda vez o Enem conta. O quadro abaixo representa a quantidade de arroz em toneladas que será produzido nos primeiros anos desse período de acordo com a projeção. O que me interessa, então, é a tabela, meu mestre. Por quê? Se eu estou falando de sequência numérica, no ano 12 eu tive isso, no ano 13 isso, no ano 14 isso, no ano 15 isso. Isso é uma sequência. Qual foi a quantidade total de arroz em toneladas que deverá ser produzida no período de 2012 a 2021? Ou seja, qual é o total? A gente pode observar que as projeções da produção para o ano de 2012 e 2015 formam que uma progressão. Que progressão? Ah, no caso aqui, professor, os números complicados, mas se eu olhar aqui, ó, 50,25 mais 51,50, desculpa, menos 50,25 dá 1,25. Por quê? Não tem um número que eu multiplique por 50 que vai dar 51,50. Então, ele está aumentando numa escala mais tranquila, né? Então, eu só fiz o segundo menos o primeiro, 51,50 menos 50,25, achei minha razão, está aqui, 1,25. Está aqui a sequência com os dados que eu construí. Então, a razão é 1,25. Assim, em 2021,
aqui no exercício aqui, de 2012 a 2015, de 2012 a 2015, ele te deu a 2021, então será qual, professor? Calcular 2021 será o quê? Esse aqui é 1, 2, 3, 4. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ou seja, 6 anos para chegar no 2021, mais os 4 que já existiam a partir de 2012, você tem aqui 10 anos, não é? Então, o 2021 será o quê? O A10. Se ele será o A10, se ele será o A10, então você vai pegar aqui, ó, e vai fazer A10 é igual a 50,25, que é o primeiro termo, tá lá, né? O A1, mais N menos 1, 10 menos 1, quantidade de termos que você tem na sequência que você está analisando, menos 1, vezes a razão que você já tinha lá. Resolver isso aqui, ó, 9 vezes 0,25 mais 50,25 dá 61,50. Quem que você encontrou, professor? Encontrei o 10º termo. Beleza, você encontrou o último termo da sequência que você quer, que vai até 2021, que é onde ele limitou aqui, certo? Só que ele quer a total de arroz, ou seja, ele quer a soma disso aqui tudo até 2021. O que você tem que fazer? Vem aqui, ó. Vem aqui e pega essa fórmula. A1 mais AN, soma infinita dos termos, soma finita, desculpa, dos termos. A1 mais AN vezes N sobre 2. Soma dos 10 termos, né? Por que 10 termos? De 2012 a 2021 vai dar 10 anos. É igual. Vou botar lá, tem dúvida na fórmula? A1 mais AN vezes N. Aqui. Ó, A1 mais AN vezes N. Sobre... Ai, professor, esqueci. Volta lá, pausa o vídeo. É sobre 2, tá? A fórmula. Então. Sobre 2, professor. Beleza. Vamos lá, então. Só substituir, não é? A soma desses 10 anos aí é igual. O primeiro termo lá é 50,25. Mais o aenésimo termo, o enésimo. Quem que vai ser o aenésimo? Vai ser o A10. Por que vai ser o A10? Porque ele quer saber de 2012 a 2021, ou seja, 10 anos. Então, até o 10º ano dá 10 termos. Então, o último termo é o 2021, que é o 10º termo, que nós já encontramos aqui, que é 61,50. 61,50, né? Parênteses, 50,25 vezes N. Quem é N, professor? N é a quantidade de anos que você tem lá, a quantidade de termos. De 2012 a 2021 não vai dar 10 anos? Então, N é 10. Tem 10 termos. Certo? Você tem 10 termos. Beleza, professor. Então, o S de 10 vai ser o quê? 50 mais 60, 111, 111,75, né? 111, opa, faltou um aqui. 111,75. Ah, professor, eu posso tanto dividir o 10 por 2 e multiplicar por 5 o resultado, não posso? Então, você pega aqui, ó. Ah, professor, eu prefiro dividir o 10 por 2, então vai ficar vezes 5 aqui, né? Porque, ó, 10 dividido por 2 dá 5, né? Então, 5. Então, 111,75. Você vai pegar lá e fazer a continha. Qual continha, professor? Continha de vezes. Ninguém é calculadora ambulante, né? Ninguém precisa. Vai ficar, ó, 5 vezes 5, 25. Foi 2, vai ver 5, 35. Mais 2, desce o 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1, 5. Soma vai dar 55, 8. 558,75.
75, né? 75. Tá aí. A resposta 558,75. 558 aqui só tem a letra D, 0,75. Ou seja, a soma das toneladas de produção de 2012 até 2021, a gente encontrou a tonelada de 2021 sem precisar construir toda a sequência, beleza? Então, aplicação de boa, Enem 2016, questões que o Enem adora, né? Então, pausa o vídeo, anota as dúvidas, me procura se tiver, faz as anotações da resolução, próximos exercícios na próxima aula, tanto presencial como online, gravadas para vocês. Beleza? Valeu, obrigado e até.